Tá, Ruth 1, lá no 3, diz assim: E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi chamada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposa das mulheres de Moabe. E o nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com as suas 2 noras para que pudesse retornar à terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim ela saiu do lugar onde estava junto com suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide, cada uma de vós, retornai para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como trataste os mortos e a mim. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso cada uma de vós na casa de seu marido. Então ela as beijou, e elas ergueram a sua voz e choraram. E elas lhe disseram: Certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: Voltai-vos novamente, minhas filhas, porque ireis contigo. Há ainda mais filhos em meu ventre, para que possam ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, minhas filhas, segui vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido, e se tivesse, tenho esperança se eu também tivesse marido. Nesta noite e ainda tivesse filhos, vos guardareis por eles até que estivessem crescidos? Guarda-vos eis para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas, por isso entristece-me muito que por vossa causa a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. Ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo, e para os seus deuses retorna. Tu após a tua cunhada? E Ruth disse: Não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou que lhe falar. Amém, amados? Aqui assim, Noemi tinha perdido seu esposo, e depois logo ela tinha 2 filhos e eles também morreram. Noemi tinha 2 noras, Orfa e Ruth. Então Noemi explicou para elas que estava liberando elas para que voltassem para suas famílias, para os seus povos, de onde é que elas tinham vindo. Porque Noemi não tinha mais filhos, porque naquela lei, quando morria um filho, o outro filho mais novo pegava a nora
e assumia a família. E Noemi não tinha mais filhos, e mesmo que se ela tivesse, ela disse que demoraria muito que crescesse, mesmo naquela noite ela concebesse, né, um filho em sua barriga, mas demoraria muito as noras a ser velhas. Então ela liberou as noras para ir viver a sua vida, refazer, ter um novo esposo. Então ali elas choraram porque elas gostavam muito da sua sogra. A sua sogra era uma mulher de Deus, ela era uma mulher bem-aventurada, porque para as duas noras chorar, eu creio que essa sogra era especial. Eu creio que o amor que elas tinham com essa sogra era de mãe e filha. Então ainda Noemi falou: vão. Então Orfa beijou a sogra e se despediu e foi de volta para o seu povo, para os seus deuses, né? Mas Ruth não. Ruth disse para a sogra: onde a senhora ir se alojar, eu vou contigo. Aonde a senhora morrer, eu vou morrer, eu vou ser sepultada. Se a senhora serve o seu Deus, eu vou servir, porque era algo diferente. Quero frisar aqui que Orfa não foi uma nora má. A sogra liberou ela para ela fazer da sua vida o que ela quisesse. Ela fez uma escolha, ela decidiu seguir o povo dela, a mãe dela, o pai dela. Ela fez essa decisão. Mas Ruth não. Ruth honrou sua sogra. Ruth pensou: minha sogra está sozinha, já é de idade, vai passar fome, vai passar trabalho, eu vou ir junto e vou ajudá-la. Eu vejo aqui que Ruth, ela era uma mulher virtuosa. Mesmo seu esposo falecido, ela honrou a sua sogra. Ela pensou: não, ela já é de idade, vai passar terra, vai passar necessidade, não pode mais trabalhar. E a Bíblia ela diz que Ruth foi com a sua sogra para outra cidade. E ali Ruth chegou e elas se alojaram. E elas não tinham pão para comer, elas não tinham nada. E a palavra de Deus ela diz que Ruth ia pegar as espigas. Ali onde Noemi diz que tinha um parente que era muito rico, que tinha um milharal, e ela ia lá e pegava as espigas de milho que sobrava para comer, para não passar fome. E a palavra de Deus ela disse que quando Noemi soube disso, né, que Noemi queria um remidor para Ruth, porque Ruth honrou ela. Ruth foi junto com ela ajudar a sustentar ela. Ruth não precisava mais, ela estava livre. O seu marido já estava morto, mas ela quis ajudar a sogra. Aqui eu vejo a benevolência de Ruth, a bondade de Ruth com sua sogra, mesmo esposo morto. E daí a Noemi disse: mas Joás é o remidor mais perto, ele é um homem de posses, ele tem que te remir, ele tem que te pegar como esposa. Vai e deite com Joás. E a Bíblia diz que Joás, antes de pegar ela, tinha um remidor mais perto. E ele teve com esse remidor mais perto. Ele disse: vem Noemi com a Ruth, lá da terra dela, tem umas dívidas. E ele disse: não, eu não quero nada com essa dali, pode pegar ela para você. E daí ele pegou, e ela foi esposa dele. E ele era um homem de posse, ele é um homem rico. E Ruth foi bem-aventurada, ela teve uma esposa, ela teve filhos, e pôde dar uma vida boa para a sua sogra. O que tu quer dizer com isso, pastora? Eu quero te dizer que na caminhada, nessa vida, vai ter horas e vai ter momentos que nós vamos ter que decidir. Vai ter momentos que nós vamos andar com pessoas, com amigos, com familiares, com pessoas, entes queridos. Mas vai ter momentos que nós vamos ter que nos despedir. Orfa se despediu da sua sogra, beijou e foi com a família. Ela teve essa decisão, Noemi não podia segurá-la. Ela tinha esse direito. E ela foi. Mas a Bíblia não relata como foi a vida de Orfa. Mas a Bíblia relata a atitude de Ruth. Que Ruth foi a nora, que mesmo já não sendo mais nora, o esposo já estava morto, ela já estava livre, né? A aliança já tinha se rompido, porque não tinha mais aliança, tinha a morte. Mas ela honrou a sua sogra mesmo, o seu esposo estando morto.
Ela foi junto com a sua sogra. E ela disse: eu vou morrer. Se eu ter que morrer, eu vou morrer junto contigo. Aonde tu te alojares, eu vou te alojar junto contigo. Se você passar fome, eu vou passar fome junto contigo. Mas eu vou ficar contigo até o final. E quando Ruth decidiu, ali o Espírito de Deus, porque Noemi servia a Deus, Jeová Jireh, né? O Jeová Rafá, o Senhor dos exércitos, aquele que guarda o seu povo, aquele que provê a situação do seu povo. E Ruth teve a bênção, porque ela foi e honrou a sua sogra. A sua sogra não tinha mais filhos, mas ela tinha remidores, parentes dela mais próximos. E ali Ruth pôde restabelecer sua vida, teve filhos, teve um esposo de posse, bem sucedido. E pôde também cuidar a sua sogra na velhice. O que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo que quando nós fizemos o melhor ao próximo, mesmo quando nós estamos destruídos, Ruth estava destruída, ela tinha perdido seu esposo, mas ela não fugiu daquilo que Deus, deu para ela cuidar da sogra. Quando ela decidiu cuidar da sua sogra, eu creio que Deus decidiu cuidar da vida de Ruth. E ali proporcionou um esposo, um lar, uma família de novo para ela. Ele restituiu a vida dela. Isso é amor ao próximo. Ela teve amor pela sua sogra. Ruth teve o seu nome marcado na Bíblia. Tem um livro de Ruth. Eu creio que essa passagem é uma passagem para toda nora, para toda sogra ler. Tanto a nora quanto a sogra ali, as duas se amavam e se respeitavam. Tinha uma amizade bonita. Não fala que órfã não tinha, mas fala que órfã decidiu ir com a sua mãe. Isso é para nós, mulheres cristãs, ter consciência como é forte a ligação da família. Mesmo o esposo tendo morto, a sua sogra era como se fosse a sua mãe. Ela poderia ter voltado com a sua mãe, ela preferiu a sogra. Eu acredito que essa sogra era uma mulher bem-aventurada, para ela poder se apegar com essa sogra, porque talvez a sogra seria mais que uma mãe para ela. Que nós íamos ser como Ruth, que nós íamos ter um coração bondoso como Ruth. Ruth não fez isso pensando que ia ter um remidor. Ela nem sabia que existia esse remidor. Ela simplesmente decidiu aí com a sua sogra. Quando sua sogra estava lá nas terras dela, lá no povo dela, ela se lembrou desse remidor. Ela se lembrou que havia alguém que poderia mudar a situação de Ruth, porque agora ela não via mais Ruth como uma nora. Agora ela via Ruth como uma filha, porque filhos ela não tinha. Mas aquela filha do lado dela, ela tinha, que era Ruth. E ela lembrou desse remidor. E assim Ruth pôde refazer a sua vida. Que nós venhamos a ser como Ruth. Que nós venhamos a se decidir pelo Senhor. Que nós venhamos a se decidir pelo Senhor, não pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. E quando a gente decide servir o Senhor pelo que Ele é, como Ruth decidiu servir a sogra pelo que ela era. E a Bíblia diz que se nós cuidarmos dos nossos idosos, das nossas mães, dos nossos idosos, sogras, ali nós também estamos honrando nossos pais. O Senhor nos abençoa. Se cumpriu a palavra na vida de Ruth, Deus abençoou ela porque ela honrou a sua sogra. Quando nós honramos a Deus, quando nós honramos os mandamentos, cuidar da nossa mãe, cuidar dos nossos pais, dos nossos idosos, das nossas sogras, sogros, Deus também nos abençoa, em nome de Jesus. Essa é uma palavra que ela mexe muito, porque ela fala da família. Também é uma palavra que ela está falando que há momentos na vida que nós vamos ter que seguir com pessoas e deixar pessoas para trás. Não porque nós queremos, mas porque a vida, as circunstâncias
surgiram e muitos não vão mais caber no nosso barquinho. Amigos, amigas vão ficar às vezes para trás. Andaram até certo ponto conosco, mas não andam mais. Decidiram ir, tomar outro rumo. Pessoas que estavam namorando, acabou o namoro, cada um foi para o seu lado. Por quê? Tem um certo tempo na nossa vida que Deus tem que fazer a limpeza. Deus vai deixar conosco, do nosso lado, realmente aqueles que vão pagar o preço conosco. Mas o Espírito Santo de Deus está ansiando essa noite para fazer essa pergunta para você. O que você deixaria para servir o Senhor Jesus? O que você deixaria para seguir o Evangelho? O que está no teu barquinho, fazendo ele pesar, não deixando você chegar ao destino certo? O que está pesando que você vai ter que tirar? Porque aquilo que não nos ajuda nos atrapalha. Ali eu imagino que Noemi ficou com o coração partido quando viu a sua nora órfã aí. Mas ela teve que ver, né? Elas choraram juntas, elas se despediram, se beijaram e se separaram. Há momentos na vida que a gente tem que beijar as pessoas, se abraçar e se separar. Não porque nós queremos, mas é porque o tempo acabou, não dá para andar mais junto. Mas Ruth não, Ruth era diferente. Ruth estava disposta a passar fome. Tem amigos que não estão dispostos a passar fome contigo, a passar luta contigo, a chorar, prantear contigo. Tem amigos que querem estar contigo na hora da fartura, na hora que a mesa está farta. Tu tem amigos para comer. Mas quando vem a escassez, quando vem ali a seca, começa a se despedir. Fica junto contigo somente aqueles que estão dispostos a pagar o preço junto contigo, ministerialmente, na família, em todas as áreas da sua vida. Quando salta do barco é porque não é mais para estar contigo. Porque quem está disposto a pagar o preço é aquele que vai estar do teu lado quando tu estiver na bonança, quando tu estiver nos dias de tempestade. Vai estar chorando, mas vai estar junto contigo, porque aquele está pagando o preço. E isso não tem preço que pague. É uma amizade verdadeira, é um relacionamento puro. Muitas vezes são pessoas que às vezes você não tem afinidade e muitas vezes você nem é tão amigo. Mas você começa a ver com olhos diferentes, porque você vê que ele está contigo naquele tempo de luta, de trevas. E muitas vezes aquela pessoa que você amava tanto, que você tinha um olhar, que ela era, uau, essa é a minha amiga número 1. Uau, esse é meu amigo número 1. Mas quando você começa a ver essa pessoa te abandonando, te trocando, te deixando para trás, não mendiga o amor dela, não mendiga o amor de ninguém. Você é filho de Deus, e o filho de Deus não mendiga amor de ninguém. Se a pessoa quer ficar contigo, ela vai querer você com os seus defeitos, com as tuas qualidades, vai te amar do jeito que você é, porque você é filho de Deus. Nós somos imperfeitos, pecadores, buscando a perfeição de glória em glória a cada manhã. E quem se chega até nós vai ver nossos defeitos, sim, mas também vai ver as nossas qualidades. E isso vai ter uma balança, e ela vai decidir se ela quer ou não ficar conosco, né? Eu creio que ali Ruth via os defeitos da sua sogra, mas via as qualidades, e ela botou numa balança. Ela decidiu: não, eu vou pagar o preço com a minha sogra, eu vou junto até o final. Ela merece, né?
Tivemos algumas rinchas, desavença, coisa do cotidiano, isso é normal. Mas ela também teve nos meus momentos de dor, ela também esteve nos meus momentos de felicidade. E ali ela decidiu ir junto e honrar a sogra, como se o esposo estivesse vivo ainda. Amém, igreja? Isso é uma palavra que nós venhamos, sim, a examinar quem tem que continuar na nossa vida, ao nosso lado. Quem sim se afastou porque quis nós aceitar, né? Beijar, se despedir. Nós que estamos no Evangelho, somos pastores, né? Sabemos muito o que é isto. Tem membros para a igreja, sai membros da igreja, vão de uma igreja para outro bairro, para outra cidade. E isso acontece muito, a gente tem que aprender a lidar com isso. Com o tempo a gente começa a manejar e aprender, e tudo faz parte da vida. Mas eu também sei que na nossa vida secular, na nossa vida familiar também, nos nossos laços de amizade, isso acontece, deixa feridas. Mas eu tenho algo para te dizer essa noite. Não deixe as feridas te deixar amarga. Não deixe essas feridas te deixar cicatrizes de você ter medo de entrar em novos relacionamentos. O Espírito Santo de Deus é aquele que cura, que liberta, que restaura. É aquele que nos molda. Ele nos limpa das mágoas. Ele, nos ensina a tirar os nós, a desamarrar aquelas pessoas que nós estamos magoados, que nós estamos entristecidos, nós libertá-las do mundo espiritual. E eu fazer a oração: Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que foi, Paizinho. Eu abençoo, Senhor, que ela seja feliz onde ela estiver, Senhor. Mesmo que ela me magoou, mas essa hora ela libera em nome de Jesus. Filhos que saíram de casa, magoados com o pai, com a mãe. As mães, liberar perdão, liberar esses filhos no mundo espiritual, liberar essas filhas, liberar as mães no mundo espiritual de mágoas, de ressentimento, para poder ter uma vida melhor, mais saudável, com relacionamentos melhores. Namorados quando terminam, ficam com mágoa, raiva, casamentos, e levam aquele fardo, aquele jugo, aquele ódio, amarrando aquela pessoa no mundo espiritual, e aquilo não traz bênção nem para ela, nem para outra pessoa, até causa câncer, causa doenças, esses sentimentos. Que nós venhamos a liberar essas pessoas no mundo espiritual, orar, fazer oração, que nós liberamos ela no mundo espiritual, que ela seja feliz onde ela estiver. Que aqueles que ficaram conosco foram aqueles que o Senhor permitiu que ficasse, mas aqueles que o Senhor levou, é porque o Senhor também permitiu que eles fossem, porque a palavra de Deus, ela diz que não cai um fio da nossa cabeça sem que o Senhor assim aceite. Então é permissão de Deus. A gente tem que aprender que nós ganhamos e nós perdemos, e em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus porque eu tenho amizades poucas e raras, mas eu tenho amizades sólidas. Eu também já tive pessoas que eu perdi, para a morte, perdi para a vida, mas em nome de Jesus eu sou mais que vencedor em Cristo. Então isso é uma palavra para que nós venhamos a refletir o que nos amarra no mundo espiritual, uma falta de liberação de perdão, uma mágoa. Ali nós vemos, Ruth e Noemi, órfã. Ali não fala que a sogra ficou magoada, bem pelo contrário, ela despediu a nora que fosse, viver a sua vida em nome de Jesus. Ela estava livre, o filho dela estava morto, que ela fosse feliz. O coração de Noemi é o coração de uma mulher cristã, uma mulher boa. O coração de Ruth, que foi junto com a sogra, não precisava mais, estava ali livre, mas decidiu estar junto com a sogra, pagar o preço, passar fome se fosse preciso. Mulher de Deus que não teme tempo ruim, mulher de Deus que não larga a mão da promessa. Ela sabia que Noemi servia um Deus todo-poderoso, que era o Pai, um Pai celestial, que não ia deixar faltar. Teve fé, foi mulher de fé, e ela foi honrada. Que nós íamos ter esse exemplo de mulher cristã, para nós sermos honradas, mulheres honradas em Cristo, que não negocia
a sua índole, que não negocia o seu caráter, que não negocia a sua comunhão com Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe essa noite, em nome de Jesus. Que todos sejam revestidos da graça e do poder de Deus, que nós venhamos a crer nas promessas da Bíblia Sagrada, que nós somos mais que vencedores em Cristo, que nós somos pessoas bem-aventuradas, que nós abençoamos a quem nos abençoar, e aqueles que nos amaldiçoaram, essas maldições Deus lança sobre a nossa vida como bênção, em nome de Jesus. E que o Senhor tenha misericórdia e faça a obra na vida de todos aqueles que ainda não conhecem esse Deus, mas que vão conhecer, em nome de Jesus. Amém.